Então, pessoal, na aula passada nós falamos do que são os traços de uma reta e também falamos do que são os pontos notáveis de uma reta. E nesta aula nós finalmente vamos começar a colocar a mão na massa e saber quais são os processos que nós devemos fazer para conseguir determinar os traços notáveis de uma reta, ou seja, os pontos notáveis de uma reta. Mas antes disso, deixa eu sumir dessa tela. Então, traço frontal. O que vem a ser esse negócio de traço frontal? O traço frontal é o ponto de interseção entre a reta e o plano frontal de projeção. Ou seja, dá para ver que temos aí o nosso plano frontal de projeção e o nosso plano horizontal de projeção. A essa ilustração eu vou adicionar uma reta. Uma reta que eu vou chamar de R. Quando a nossa reta R intercepta o nosso plano frontal de projeção, acaba criando um ponto. Entretanto, quando a nossa reta R toca no plano frontal de projeção, não significa que a sua projeção acabou ali. A nossa reta R continua a ir até o infinito. Como nós dissemos, uma reta pode estar em vários lugares geométricos ao mesmo tempo. Tocou no plano frontal de projeção, simplesmente continuou, vida que segue. Só que aquele ponto que a nossa reta R deixou no nosso plano frontal de projeção é o que nós vamos chamar de traço frontal, que nós representamos através de uma letra F maiúscula. Entretanto, como eu sempre digo, nós em DGD não trabalhamos com o ponto em si, trabalhamos com a projeção desse ponto. E nós representamos projeção através da projeção frontal e horizontal. Sendo assim, quando formos representar em EPRA no nosso plano de desenho, tem de saber que o nosso ponto F coincide com a projeção frontal do traço frontal da nossa reta. Nesse caso, o FR2 representa a projeção frontal do traço frontal da nossa reta R. Entretanto, nós precisamos encontrar a projeção horizontal do traço frontal da nossa reta R. E para isso é muito simples. A partir do nosso ponto F, nós vamos descer uma linha perpendicular que vai até a nossa linha de terra. Quando essa nossa linha de chamada interceptar a nossa linha de terra, nós vamos ter ali um ponto. A esse ponto, que está exatamente na linha de terra, nós vamos chamar de FR1, ou seja, projeção horizontal do traço frontal da nossa reta R. Eu sei que parece meio complicado, porque horizontal, de frontal e por aí vai. Só que vocês não precisam se preocupar com isso. Com o tempo e com prática vocês já vão dominar. Mas, para a vossa felicidade, a forma como vocês vão aplicar estes conhecimentos é muito mais simples do que eu acabei de explicar aqui, que também é muito simples. Reparem, temos aqui a nossa reta R, representada nas suas duas projeções, tanto frontal como horizontal. E nós queremos determinar o traço frontal desta reta. Aqui vocês têm de saber uma outra definição que vai vos facilitar muito, mas muito mesmo na hora de vocês determinarem o traço frontal de qualquer reta. Sempre que vocês forem determinar o traço frontal de uma reta, vocês têm de saber que, para além de nós definirmos o traço frontal como sendo o ponto de interseção entre a reta e o plano frontal de projeção, nós também podemos definir o traço frontal como sendo o ponto onde a reta tem afastamento nulo. Ou seja, sempre que forem determinar o traço frontal de uma reta, procurem onde essa reta tem afastamento nulo, ou seja, onde a reta toca na linha de terra. Sendo assim, nós vamos pegar a projeção horizontal da nossa reta, nesse caso o R1, que é a projeção dos nossos afastamentos, e vamos prolongar até tocar a nossa linha de terra. Como dá para ver, quando cheguei na linha de terra, eu comecei a colocar traço interrompido. Como eu disse anteriormente, a nossa linha de terra representa o nosso plano frontal de projeção e o nosso plano horizontal de projeção. Uma vez que a nossa reta tocou na nossa linha de terra, é como se a nossa reta tivesse tocado no nosso plano frontal de projeção. Eu disse que quando a reta toca no plano frontal de projeção, ela passa para um outro quadrante, passa para um outro espaço geométrico que nós já não conseguimos ver, porque nós só conseguimos ver o que está no primeiro quadrante. Sendo assim, tudo que nós não conseguimos ver, nós representamos a traço interrompido. Ok, quando a nossa reta toca na linha de terra, ela vai criar um ponto. A esse ponto, nós vamos chamar de FR1, que é a projeção horizontal do traço frontal da nossa reta R. Muito simples. Estão a ver que aqui até que é mais simples do que o que eu estava a explicar lá. Sim. Continuando. Para nós representarmos a projeção frontal do traço frontal da nossa reta R, é muito simples. A partir do nosso ponto FR1, nós vamos subir uma linha de chamada que vai até o infinito, que vai ficar basicamente assim. Depois, vamos prolongar a nossa projeção frontal da reta R até interceptar a nossa linha de chamada. Nesse ponto de interseção entre a nossa linha de chamada com a nossa projeção frontal da reta R, nós vamos ter um ponto. E esse ponto é o ponto que vamos chamar de FR2, ou seja, a projeção frontal do traço frontal da nossa reta R. Muito simples quanto isso, é algo que com prática vocês vão dominar, não precisam ficar assustados. Sempre que tiverem alguma dúvida, volte ver essa videoaula e não esqueça, sempre faça algumas anotações, que é para não ter de assistir o vídeo de novo.